Uma boa tarde aos meus amigos do Grupo de Estudos Espíritas Iluminação Cristã, nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, no ano de 2020. Deixo aqui desde já os meus agradecimentos, meus sinceros votos de paz a todos os que estão sintonizados na palestra de hoje, cujo tema é provas e expiações, em especial a Adeildes, que é a responsável para que eu estivesse aqui nesta tarde para refletirmos sobre os auspícios desta doutrina bendita e consoladora que vem sendo o arrimo das nossas vidas. Algumas considerações que calam fundo em nossos corações com o objetivo de renovar a nossa própria existência, dando passos decisivos para a transformação, com o objetivo sublime de cumprir o nosso dever e de alcançar a paz imorredoura e a felicidade sem máculas. Quando abrimos o Evangelho de João, no seu capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito. Nós vemos nesta passagem a explicação de Jesus buscando tranquilizar os nossos corações, ou seja, diante de tudo o que Jesus nos ensina, diante de toda proposta de reeducação para as nossas existências, para os nossos atos passados, que vão ter como consequências as provas e as expiações. Mas Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Nós devemos encontrarmos-nos com Jesus. E hoje encontramos com Jesus através das suas palavras, através dos seus conselhos, que estão no Evangelho, que estão como roteiro, como setas direcionando o caminho. Como ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então temos que tranquilizar os nossos corações, acalmar, confiar, e diante de qualquer atribulação intelectual ou que a vida nos oferece, nós temos que ter uma confiança nas palavras de Jesus. Porque segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu a nós, como modelo e como guia. E embora tenha encarnado há mais de 2000 anos, ainda hoje, no século XXI, nós temos que tê-lo como um guia. Guia aquele que está ao nosso lado, para e passo, nos acompanhando junto de nós, nos confortando, nos estimulando na nossa caminhada. E ele é, além de guia, modelo. Quanto mais próximos estiverem os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras do que ele nos ensinou, mais próximo nós estaremos da própria divindade. Por isso que ele é modelo. E quando ele faz referência a esse universo infinito, com diversos planetas, uma infinidade de planetas, nós recorremos aos ensinamentos dos Espíritos Superiores no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa do Pai. E uma das leituras fala do mundo de provas e expiações. Quem discorre é a figura luminar de Santo Agostinho. E ele diz mais ou menos assim: que poderia vos falar de que já não saibais? Ou seja, o mundo de provas e expiações é este mundo que nós vivemos.
Quais são as características? Também não é nossa proposta, porque nós vivemos, sabemos que o mal predomina, o egoísmo está nas relações da nossa sociedade. Porque para fazer o bem nós pensamos muitas vezes, e o mal é como se ele fosse instintivo. Na verdade, não é instintivo, porque o instinto é divino. O instinto é Deus em nós. E ele nos diz, corroborando as palavras de Jesus, neste universo existem planetas em diversas hierarquias, como fossem diversas salas de aula, porque cada planeta é uma oportunidade de reeducação das nossas próprias experiências. E ele diz assim: existem mundos primitivos que são destinados à encarnação dos espíritos saíndos da infância. São aqueles espíritos que adquiriram um pensamento contínuo. São aqueles espíritos que ainda não desenvolveram no patamar que nós já conseguimos e estamos no processo, o seu livre-arbítrio, que precisam ser tutelados pela espiritualidade e por irmãos mais adiantados, que por amor, por missão, vêm auxiliá-los. Depois nós temos os mundos de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos, e não precisamos tecer muitos comentários sobre eles. Depois tem o mundo de regeneração, que é um mundo de transição, que o mal ainda existe, mas que o bem já consegue sobrepor-se sobre o mal. Os mundos felizes, depois os mundos celestes, que está muito além da nossa capacidade de compreender, porque não entendemos a felicidade. Nós temos apenas algumas mesclas, algumas nuances da felicidade, alguns minutos derradeiros, enquanto na maioria do nosso tempo, aqui nesta encarnação, são de provas, são de expiações, são de lutas, são de oportunidades de redenção para cumprirmos o nosso dever. E qual é o nosso dever? Deixa bem claro na pergunta número 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Porque nós, que somos almas imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, que nos deu o livre-arbítrio, mas nos deu um destino que é o da perfeição. E aí Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação? De unir-se o espírito ao corpo, fazendo a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Para quê? E a resposta é muito clara. Deus lhes impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, se não reencarnarmos, não atingiremos a perfeição. O que é a perfeição? É o máximo da nossa capacidade intelectual e moral. É desenvolver as nossas possibilidades e potencialidades e habilidades ao máximo. Só que esta busca da perfeição ela é infinita, porque a perfeição absoluta pertence somente a Deus. Nós somos espíritos que estamos no processo e a cada reencarnação, a cada experiência, a cada prova, a cada expiação, que são os instrumentos que a vida nos oferece, sob os auspícios da divindade, para fazer desenvolver esse potencial. Fazer desenvolver, e quando nós não nos decidimos de forma espontânea, porque nos conscientizamos de Jesus como um modelo guia, como um bom pastor, como um caminho, a verdade e a vida, e utilizamos de forma menos feliz o livre-arbítrio, e nesta utilização infeliz nós sofremos e fazemos sofrer os nossos semelhantes. Aí nós entramos no desequilíbrio das leis divinas que estão dentro das nossas consciências. Ao desequilibrar,
Deus nos oferece, através da reencarnação, através de uma reencarnação de provas e de expiações, tudo aquilo que nós precisamos, que é imprescindível na nossa vida para a gente evoluir. E se nós somos rebeldes a estas possibilidades, a estes convites, porque é um convite desenvolver habilidades, desenvolver as nossas virtudes, amar o nosso semelhante, perdoar, sermos benevolentes e misericordiosos. É um convite quando nós nos rebelamos contra isso, porque demanda esforço, demanda coragem, demanda perseverança, demanda boa vontade. Dizem os espíritos que a boa vontade é rara aqui no mundo. Poucos são os que fazem esforços. Quando nós abrimos mão de todas essas matérias, se nós, como eu disse, nós estamos numa sala de aula, diante que a Terra é uma escola, mas diante do universo é apenas uma sala de aula. E aqui nós estamos passando por provas e por expiações. E ela nos oferece essas oportunidades da conscientização, como nos ensinou Pedro em na sua epístola. Porque Pedro escreveu uma carta. Ele diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Se nos equivocamos no passado, utilizamos mal o nosso livre-arbítrio, sofremos e fizemos sofrer, o amor é capaz de aplacar, de minimizar, de substituir todas as dificuldades, porque nós estaremos em comunhão com a divindade e entenderemos na essência que Deus é amor, como nos ensinou o evangelista João. Mas quando fazemos ouvidos moucos, quando a vida nos chama e nós não atendemos, quando a vida nos chacoalha e nós continuamos ainda ligados ao nosso egoísmo, ainda ligados à nossa mente restrita, às limitações que colocamos nela, aí vem as expiações. Aí que batem a nossa porta. Hoje em dia já não tem nem mais batido a nossa porta. Ela tem estourado, tem aberto, aplacado. E a gente toma até um susto quando as expiações chegam. Para quê? Para que nós despertarmos, para que nós possamos desenvolver todo o potencial que está nos nossos corações, para a gente parar este caminho tortuoso, para que a gente possa refletir a função da dor, do sofrimento e das limitações que a vida nos impõe. Porque, voltando à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, somente através da reencarnação é que nós vamos desenvolver o nosso potencial. Somente através das experiências, porque Deus nos deu os meios, a vida, que é a maior riqueza que a gente possui. Deus nos deu o tempo, porque é infinito o processo da evolução, ele jamais acaba. Perfeição absoluta, repetimos, só Deus o tem. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos os nossos caminhos e o tempo que nós utilizamos para isso. Mas ele instituiu nas nossas consciências leis que precisamos aprender, estudar, entender e viver, porque lei é uma imposição. A lei a gente não escolhe se pode ou se não pode, se quer ou se não quer. E quando nós infringimos a lei, nós estamos sujeitos às penalidades. Quando nós infringimos as leis divinas, a diferença é que Deus é misericórdia. E a misericórdia transcende o processo da justiça como nós entendemos, que muitas vezes no mundo de hoje, segundo Emmanuel, cheira mais a vingança. Porque Deus não deseja que se mate o pecador, mas o mal. Porque o pecador somos nós
numa experiência infeliz, mal utilizando o livre-arbítrio, abraços com o mal. Mas o mal é passageiro e somente o amor é eterno. Então, através da reencarnação, nós temos, por Deus, a capacidade de esquecer o que fizemos de equívoco no passado, aquelas pessoas que nós prejudicamos e as pessoas que nos prejudicaram, e a gente começa de novo numa nova oportunidade a ressignificar o relacionamento com aquilo que nós chamamos de inimigo e nos reajustarmos. A expiação em relação aos nossos equívocos, aos nossos erros, consiste nisso, em ajustarmos-nos a nossa consciência à lei de equilíbrio e perdoarmos e amarmos os nossos inimigos, que é o sublime da caridade e do amor. Amar a quem nos ama, já nos diz Jesus, que vantagem tem? Até os malfeitores amam. Nós precisamos amar os inimigos, entendendo que o inimigo é o reflexo do mal que existe dentro de nós. E que ele é um instrumento, ele é um meio, que nós chamamos de prova, de expiação, mas ele é um meio. E sem esse meio a gente não alcança o nosso objetivo, que é a perfeição, que é nos aperfeiçoar, que é desenvolver as nossas virtudes. Então, a reencarnação é uma lei. Todos os espíritos precisam passar por ela. E aí os espíritos continuam assim. Para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, todas as dificuldades, todas as limitações que o corpo físico nos oferece. Se ele nos dá a oportunidade de revivenciar, ressignificar com os nossos inimigos, com os nossos familiares, com a sociedade, os nossos erros e equívocos do passado, ela também nos oferece a oportunidade de resistir às limitações naturais de estar no corpo físico. Por exemplo, cansaço. E aí vem o repouso, a importância do trabalho, a importância de cuidar do corpo, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e da alma. Nós precisamos tomar remédio, nós precisamos cuidar da nossa saúde física e automaticamente a saúde emocional e a espiritual, porque somos espíritos. E o corpo físico é um reflexo dos nossos próprios sentimentos mais profundos, que se moldam no perispírito, e o perispírito é que faz esse mistério divino chamado vida e que produz esse corpo. Como Jesus conversou com Nicodemos. Quem quiser, em verdade vos digo, que aquele que quer ver o reino de Deus precisa nascer de novo. Ou seja, essa questão 132 dos Espíritos é uma expiação que Deus nos impõe, a reencarnação. Porque o Espírito é livre, ele não está sujeito às forças da matéria, a ter que se alimentar, a ter que cuidar do corpo, senão ele fede, lavar, cuidar, repousar, porque ele esgota as energias. O espírito não. Junto com o perispírito, que é uma matéria sutil, ele tem mais liberdade de consciência, de ir e vir. Mas a gente precisa, para ver o reino de Deus, reencarnar. Mas aquele que deseja entrar no reino de Deus, disse Jesus, aí ele precisa nascer do corpo, do espírito, é preciso nascer pela água e pelo espírito. Renascer pela água é a reencarnação. Renascer pelo espírito é a transformação. É o processo ético-moral que Jesus nos propicia, que é desenvolver as possibilidades, entrar em equilíbrio com a natureza, entender as leis de Deus, não infringir essas leis e automaticamente auxiliar aqueles que estão mais atrasados do que nós.
Porque na simbologia da escada de Jacó, todos nós estamos em um degrau. Para cima, muitos irmãos mais adiantados, mais experienciados, que esticam a mão para nós, para nos auxiliar. E debaixo, em degraus inferiores, muitos dos nossos irmãos, que nós precisamos auxiliar, ajudar, inspirar, para evoluírem também e alcançarem o degrau que nós vamos deixar vazio para que outro. E este é o ciclo da vida. Esta é uma lei chamada Lei da Fraternidade Universal, em que os superiores ajudam os inferiores. E diz assim: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós temos, além da evolução individual, que é alcançar a perfeição, dar a nossa colaboração na obra, na parte que toca na obra da criação, no universo em que nós estamos inseridos, na sociedade, na nossa família, no meio comunitário em que vivemos. Porque reencarnar e receber este corpo é uma dádiva, é uma lei, mas é uma dádiva. Ter oportunidade de reencarnar, reparar os erros, desenvolver e nos tornarmos leves, espíritos suaves, amar, bater asas e adejar os céus em cima das torpezas e das misérias deste mundo em que vivemos, de provas e expiações. É este convite que Jesus nos fez: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, ele fala sobre a missão dos espíritos. Existe algum outro atributo, alguma outra função do que o de melhorar-se pessoalmente? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: sim, contribuir para a harmonia do universo. Que é a mesma coisa, em outras palavras, da questão 132. Suportar a parte que nos toca na obra da criação. Dar o nosso contributo à vida. Não só receber. Porque recebemos a vida, recebemos a educação, recebemos carinho, proteção, alimentação. E alguns podem dizer: não, eu não tive nada disso. Mas nenhum ser humano vive se não tiver apoio de outro. Até porque para reencarnar precisa de um pai e de uma mãe. E ainda que seja descartado pela mãe ou pelo pai, alguém precisa cuidar de um feto, de um recém-nascido. Alguém cuidou de nós para que nós estivéssemos aqui. O acaso não existe. Se fomos abandonados, se tivemos uma vida difícil, é porque é isso que nós precisamos para rever a nossa posição diante do universo. Provavelmente nós tivemos uma família, carinho, atenção, e não aproveitamos esta oportunidade. Então agora escasseia essas circunstâncias para que a gente possa refletir, para que a gente possa agradecer a Deus, para que a gente possa aprender da fraternidade, do amor do outro, de que nós somos importantes e precisamos retribuir à vida tudo aquilo que a vida nos deu. E aí, para sedimentar essa proposta do Livro dos Espíritos, eu vou recorrer ao Evangelho de João, novamente no capítulo 9, e diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então, ele já nasceu sob o guante de uma prova, quiçá de uma expiação. A gente não tem como definir. Mas ele veio com uma restrição física, porque ele já nasceu, ele nunca viu a luz. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí a gente tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo: ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, e explica a questão da ressurreição e como eles entendiam a lei mosaica
e que dizia que o filho iria até a quarta geração pagar aquilo que o pai fez. E Kardec esmiuça e explica que é só através do processo da reencarnação, porque a gente comete o pecado, né? Entre aspas, o mal. A gente infringe a lei de Deus e depois, na terceira ou quarta geração, nós reencarnamos para então resgatar, reequilibrar, reajustar, ressignificar esta má utilização do nosso livre-arbítrio. Então, ninguém paga por ninguém, como ninguém evolui por ninguém. Nenhum amor de mãe é capaz de resgatar o filho. Pode auxiliar, e é função do próprio amor fazer isso. Mas nós não podemos viver pelo outro. A única coisa que nenhuma mãe, que nenhum espírito, que nem Jesus, nem Deus faz por nós é experienciar em nosso lugar. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos permitir que os nossos filhos, os nossos amados, também passem pelas experiências. Porque é isso que fortifica a alma. É isso que representa a aquisição efetiva da perfeição, que é o nosso objetivo aqui na carne. Esse é o nosso objetivo. Melhorarmos-nos, desenvolvermos a capacidade intelectual, desenvolver as nossas potencialidades medianímicas em comunicação com os espíritos desencarnados, reajustar débitos, equívocos e ajudar o semelhante, levantar um caído, enxugar uma lágrima, confortar um coração. Nós estamos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Mas eles não tinham essa interpretação na época e realmente achavam que o filho pagava por um erro do pai. E a resposta é surpreendente, porque Jesus responde assim: nem ele pecou, nem seus pais. Bem, se ele não pecou, se ele não cometeu nenhum equívoco, nenhum deslize do seu livre-arbítrio, por que ele veio com esta limitação física, com esta dificuldade? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Para nós respondemos. Porque todas as vezes que a dor bate à nossa porta, a gente pergunta: por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Tem tanta gente má no mundo, por que não acontece com eles? Natural a gente sentir no ímpeto, pelo menos o primeiro, é a gente buscar o porquê das coisas. E aí a gente tem a fé raciocinada. A gente tem as provas científicas da reencarnação que os espíritos nos trazem. A gente tem os exemplos dos livros psicografados, por exemplo, de Chico Xavier, dos grandes romances que explicam a lei de reencarnação. Tem uma obra de André Luiz chamada Ação e Reação, psicografada também pelo Chico. Os exemplos não nos faltam. A gente pode aprender com os exemplos dos nossos semelhantes, mas nos questionarmos. Por quê? Será que eu fiz algo errado no passado? Não necessariamente. Porque este homem cego, disse Jesus, nem ele pecou, nem os pais dele. Aí vem a pergunta, então por que ele veio com esta restrição? Por que ele veio sofrer esta dificuldade? A resposta de Jesus. Ele veio para que nele se manifestem as obras de Deus. Ele foi um voluntário para ser um instrumento de cura de Jesus, para que levasse educação aos seus discípulos e todos aos seus familiares e a todos os judeus que não entenderam e não compreenderam esta cura de Jesus. Mas o exemplo foi feito. E ele, mais uma vez, espontaneamente, isso chama-se missão.
São espíritos que já estão nos mundos felizes e celestes, não precisam mais passar por um mundo de provas e expiações, sofrer aquilo que a gente sofre, mas eles reencarnam por amor às almas ligadas a ele e a todas as outras que se aconchegarem até ele. Isto é amor. Isso nós também podemos fazer. Isso é uma escala dentro do processo de evolução. Como disse muito bem Leon Denis no livro Problema do Ser Destino da Dor. É difícil fazer entender a uma alma rude, simples, inexperiente, de que a dor é uma amiga, uma companheira e é benéfica. Mas como uma dor vai ser boa? Porque ela nos traz a reflexão, ela nos traz uma oportunidade de reparação e ela nos traz uma oportunidade de desenvolver potências internas da alma que muitas vezes, na maioria delas, nós não temos consciência de que possuímos. E ela também serve para limitar os nossos erros. Por quê? Porque quando a gente está sofrendo, a gente não tem tempo de fazer o mal para ninguém. Quando a gente está em cima da cama, quando a gente está sentindo uma dor profunda, moral, quando a gente tem que lutar para vencer na vida material, a gente não tem tempo, horas vazias para falar do outro, para apontar o dedo para o semelhante, para enxergar um cisco no olho do meu próximo e não enxergar uma trave nos nossos próprios olhos, como nos ensinou Jesus. A dor tem todas essas circunstâncias e todas essas funções. E agora nós estamos aprendendo outra. Vir para ser instrumento da lei de Deus, de ensino, de estímulo e de possibilidades. Para que através daquele que tem a dor, que tem o sofrimento, que está passando por uma prova e por uma expiação, ele possa, através da resignação, da confiança e da fé em Deus, servir de exemplo para aquele que tem muitos talentos e não utiliza e ainda reclama porque queria outros, não está satisfeito com a sua própria vida. Foi este cego. E Jesus continua nos ensinando. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. É a obra que está aqui. É a parte que toca. Jesus fez a parte dele. Jesus não levou todo mundo para o paraíso. Não levou ninguém. Nem a mãe dele. Porque ninguém pode levar ninguém ao paraíso. O paraíso é uma conquista individual. Ele pode fazer o que fez, auxiliar, inspirar. E continua ainda hoje, no século XXI, inspirando, convidando. Vinde a mim. Trouxe o Consolador. Trouxe as explicações. Nos dá a oportunidade de uma vida. Outra encarnação, outra. Porque quando ele diz eu sou o caminho, ele é o caminho, mas ele não é aquele que caminha. O esforço tem que ser individual. Tem que ser nosso. A superação é nossa. Quando ele disse, vinde a mim, os aflitos sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele não falou resolverei o problema de ninguém. Jesus não resolve o problema de ninguém. Ele alivia. Ele nos dá força e coragem para vencer. Ele nos dá uma doutrina como a espírita que nos esclarece a nossa mente, conforta o nosso coração, nos dá a sabedoria de identificar o que a vida está nos convocando para que a gente possa resolver, porque nós somos responsáveis por nós próprios. É o que disse Jesus, brilhe, pois, a vossa luz. E aquele que acende uma luz não coloca debaixo do alqueire, mas coloca em cima. Qual é a nossa parte na obra da criação
na obra da sociedade, na comunidade, na família que eu estou. Já refletimos sobre isso? Faz parte das nossas provas. Faz parte do objetivo da encarnação. Se nós não conseguimos responder, vamos fazer silêncio e a própria consciência vai trazer respostas para nós. Fazer silêncio, orar, vigiar e fazer silêncio, para entender a resposta da vida, para entender a resposta daqueles que nos amam, para abrir o nosso processo de intuição para que nosso anjo da guarda nos inspire, nos auxilie, mas não resolva os nossos problemas. E continua Jesus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Olha que interessante. Jesus disse que as obras que nós temos que fazer, que o trabalho interior de renovação íntima tem que ser feito de dia. O que significa o dia? Significa a luz. E ele disse no próximo versículo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele é a luz e é a verdade. Então andar de dia é andar em comunhão com os ensinamentos de Jesus. É não fazer de tudo que nós aprendemos no Evangelho palavra oca, carta fechada, mas fazer as palavras de Jesus espírito e vida, transformando e acendendo a luz interior, para depois auxiliarmos os nossos semelhantes, ainda que seja pelo exemplo. Se as palavras convencem, os exemplos arrastam. Se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. São adágios populares que nós conhecemos, mas precisamos vivenciar. Andar de dia é andar sob o amparo de Jesus. E ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de permanecer eternamente convosco. Agora, não basta que tenha um Consolador, não basta que tenha um remédio. A gente precisa ingerir. Qual é o remédio que precisamos ingerir de Jesus, segundo o capítulo 6 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador? Eu sou o grande médico das almas. É naquele convite anterior. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. É pegar o fardo de Jesus, que é leve. Mas qual é o fardo de Jesus? Qual a minha missão? Qual a minha expiação? Qual o meu dever? É a consciência de cada um que tem que responder. E quando nós abrirmos o nosso psiquismo para ouvir a resposta da espiritualidade, nós vamos ouvir. Porque a vida nos dá símbolos. Às vezes é um parente difícil, às vezes é um amigo, às vezes é uma palestra, é uma música, é um livro, é uma doença. Tudo tem significado na vida. A gente só precisa parar e começar a observar e perguntar: para que isso? Fazer silêncio, e o instinto divino e a inspiração da nossa consciência vai nos revelar qual a nossa proposta. Desde que esta proposta de vida cristã, tendo Jesus como modelo e guia, seja feita de dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E a noite tem muitos significados. Pode ser uma doença, pode ser uma noite, pode ser o inverno, pode ser a morte, a desencarnação. Chegou, acabou o ciclo. Pode ser uma dificuldade. A noite tem muitos significados. E à noite a gente não trabalha. Só para lembrar da pesca milagrosa. Pedro era pescador junto com outros, trabalharam a noite inteira, de noite, e não pegaram nenhum peixe. O que significa o peixe? Fruto do trabalho. Não teve nenhum. Quando a gente trabalha de noite,
A gente pode até saciar o nosso egoísmo, os nossos próprios sentimentos, mas nós não vamos estender isso para os semelhantes. Eles trabalharam e não. Jesus entrou no barco. O barco é o nosso próprio corpo, é a nossa própria alma, são as nossas próprias experiências, é a nossa capacidade de entender o Evangelho de Jesus. Ele falou, dirijam ao mar alto. E Pedro contestou, mas Senhor, a gente ficou a noite inteira e não pegou nenhum barco. Mas, sob a sua ordem eu vou. Foram, jogaram a rede para o lado direito, pescaram muito peixe, que o barco nem conseguiu, precisou chamar outros. Olha a fraternidade. Quando a gente trabalha sob a inspiração da fraternidade da vida, quando nós trabalhamos sob os auspícios de Jesus, sob a orientação da lei de Deus nas nossas consciências, sob todo o convite, suportando o fardo e o jugo que é leve e suave que Jesus nos ofereceu. Porque em outra oportunidade ele diz, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Então, efetivamente, meus irmãos, nós estaremos dando passos na renovação da nossa própria existência. Mais uma vez, eu lembro o que dizem os Espíritos. Os exemplos não vos faltam. O que vos falta é a boa vontade, que é rara. Jesus foi o maior exemplo, mas tantos outros estão perto de nós. Não nos esquecendo que nós também somos exemplos para muitas pessoas. Muitos estão olhando e vendo ele é espírita. Ele fala que é espírita. Ele fala de Jesus. Mas quais são as suas atitudes diante de situações adversas? E se não são pessoas amigas nossas aqui na carne, esses são os espíritos desencarnados, como disse Paulo de Tarso. Existe uma nuvem de testemunhas que nos acompanham, os nossos pensamentos, e eles ficam na espreita para ver se efetivamente nós mudamos, para ver se efetivamente nós estamos seguindo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente diz que crê, aquilo que a gente vivencia. Porque senão, eles vêm fazer uma influência negativa no nosso psiquismo. Não nos esqueçamos o que diz o Livro dos Espíritos. De ordinários, os espíritos nos dominam. Eles nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar. Mas não precisamos temer. É aproveitar tudo aquilo que essa doutrina nos oferece, porque ela é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. E, para finalizar, meus irmãos, que o tempo vai adiante, vamos nos lembrar de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós superarmos todas as nossas vicissitudes aqui na Terra, em uma noite, que a gente possa parar e olhar para o céu, e nós vamos vê-los salpicados de estrelas. Sabemos que todos os espaços são ocupados por espíritos. Que a gente possa erguer os olhos às estrelas e dizer, do fundo da alma, qual de vocês vai receber a minha alma depois desta vida de provas e de expiações que eu soube suportar e que eu venci, porque eu rompi os limites do egoísmo, do personalismo, da vaidade e do orgulho.
e eu consegui instalar dentro de mim as virtudes da misericórdia, da benevolência, da compreensão e do amor fraterno, para onde quer que nós estejamos, possamos ser instrumentos da paz de Jesus. Meus queridos irmãos, muita paz.